Na aula de hoje, nós vamos falar sobre medições em engenharia de software e de que maneira que nós podemos explorar essas medidas e essas informações relacionadas ao nosso software, produto, processo, para a construção de modelos e para a avaliação de qualidade ao longo do desenvolvimento. No contexto de engenharia de software, se vocês pararem para pensar, é muito difícil se tratar software de uma forma convencional como a gente vê no dia a dia. Ou seja, o software, apesar de ser considerado um produto, ele não consegue ser manuseado, ele não consegue ser manipulado como um produto convencional. Pensa num rádio de pilha, por exemplo. Você consegue ter o rádio nas suas mãos, você consegue sentir o peso desse rádio, você consegue olhar, sintonizar esse rádio, modificar algumas funções, abrir esse rádio, trabalhar com ele. Com software, isso não é totalmente verdade, né? Na verdade, fica muito difícil para nós observar essas características ou ter estas sensações, né, sem poder estar extraindo informações no contexto do trabalho, do produto e do processo, né? E essa é uma das questões, uma das discussões que a gente começa a ter nesse momento. Nós precisamos, de certa maneira, criar modelos ou ter identificado modelos que nos permitam ajudar a entender o que é que estamos fazendo. Na verdade, ao longo do processo de desenvolvimento, e nisso a gente conseguiu, acredito, ver ao longo das aulas anteriores, né, nós estamos trabalhando o tempo todo com diferentes situações, com diferentes abstrações, construindo diferentes representações para esse software, e nós precisamos, de alguma maneira, ter ideia ou ter uma noção de como é que está ocorrendo o andamento desses trabalhos, seja do ponto de vista do produto, né, seja do ponto de vista do processo. Porque é muito importante que a gente possa extrair informações que sejam relacionadas a esse contexto e que nos permitam, de certa maneira, ter uma base um pouco mais elaborada para poder definir objetivos e, principalmente, ter uma base para a medição, né? Ou seja, eu começo a olhar para as características desse meu elemento software, produto, processo, começo a identificar a necessidade de modelos e a construção desses modelos e, com isso, passo a trabalhar num contexto de observação onde as características relacionadas aos elementos ou aos conceitos envolvidos no desenvolvimento do software passam a ser representados através de medidas que eu posso, então, usar para comparar e identificar se meus objetivos vêm sendo atingidos, né? Então, nesse contexto, nós começamos a pensar em diferentes tipos de modelos. Por exemplo, para pessoas, modelos para processos, modelos para produtos, que poderiam estar sendo utilizados para observar o software. A grande questão relacionada a se utilizar e explorar essas informações ou essas medidas está diretamente associada à nossa necessidade de modificar processo e produto. Na verdade, o aspecto da medição, a ideia de se ter essas métricas ou essas medidas, ela está muito relacionada à nossa possibilidade, à nossa capacidade de tomar uma decisão que possa levar a uma melhoria no contexto do desenvolvimento, né? E aí, com isso, quer dizer, quando nós começamos a ter esses modelos, entender esses comportamentos e associamos medidas ou métricas, né, relacionadas a esses modelos, isso nos traz uma grande vantagem do ponto de vista de gerência e da engenharia do software. A grande questão é como é que nós medimos essas questões, né? Como é que nós podemos medir produto, como é que nós podemos medir processo. Nesse contexto, quando a gente começa então a pensar em modelos de software e medidas, né, nós começamos a nos questionar o seguinte: o que é possível medir? A princípio, nós poderíamos medir diferentes aspectos e diferentes dimensões no contexto do desenvolvimento, né? Nós poderíamos, por exemplo, pensar em medir recursos. Então, o que são recursos, né? Recursos são aqueles elementos necessários para que se desenvolva o software. Podem ser indivíduos, podem ser equipamentos, podem ser locais, podem ser tempo, enfim. Nós começamos a olhar para diferentes situações e esses recursos, eu preciso ter uma ideia, né? Eu preciso medir a utilização desses recursos para ter uma ideia, por exemplo, se eu estou seguindo o plano, se eu não estou extrapolando um determinado orçamento,
né? Se eu estou tendo pessoal qualificado o suficiente no projeto para poder tocar as atividades que ainda estão por vir, do ponto de vista de desenvolvimento, e por aí vai, né? Então, esses recursos, eles podem nos dar, ou seja, esses dados sobre recursos, eles podem nos trazer, eles podem nos dar uma série de informações importantes no contexto de desenvolvimento. Uma outra informação bastante importante, e vocês que já provavelmente estudaram as aulas anteriores, aquelas de verificação, validação e teste, são dados, por exemplo, sobre alterações e defeitos no software, né? É muito importante a gente poder medir, poder acompanhar as alterações que foram realizadas do ponto de vista de correção e principalmente os determinados tipos de defeitos que ocorreram ao longo do desenvolvimento, né? Com isso, a gente pode ter algum mecanismo de melhoria desse processo. Ou dados sobre o próprio processo em si, conformidade do processo. Ou seja, como que estamos desenvolvendo aquele processo planejado para a construção do software, né? Como estão sendo desenvolvidas ou desempenhadas as atividades nesse contexto de produção. E, por fim, dados sobre produtos. E aí, quando a gente fala dados sobre produto, nós podemos olhar para diferentes dimensões do produto, que vão de características gerais a propriedades lógicas, como domínio de aplicação, função, a propriedades um pouco mais físicas, como, por exemplo, tamanho, né? Como é que é o tamanho do software? Como é que eu posso medir tamanho de software? Estrutura do software? Ou confiabilidade do ponto de vista operacional e até mesmo informações sobre o uso e contexto aonde essa aplicação é aplicada. Nesse contexto, né, a gente começa a olhar para diferentes dimensões e diferentes características de informação que podem ser obtidas e podem ser extraídas no contexto do software, né? Então, eu consigo olhar, do ponto de vista dessas informações, a possibilidade de construção de diferentes modelos, por exemplo, para recursos que me permita entender custos locais. Qual é o custo do meu desenvolvimento? Provavelmente eu consigo desenvolver um modelo ou algum tipo de apoio a partir de uma fórmula, ou a partir de um gráfico, ou a partir de uma representação visual, mostrando a evolução dos custos do ponto de vista de desenvolvimento, ou da redução dos custos, não necessariamente aumento desses custos, né? Ou modelos de alocação de recursos, onde os indivíduos ou os papéis vão sendo alocados e distribuídos ao longo do meu desenvolvimento. Isso é de fundamental importância para o gerenciamento do projeto. E eu poderia exemplificar essas questões nas diferentes dimensões, né, existentes do ponto de vista do desenvolvimento de software. Modelos, por exemplo, de confiabilidade, ou modelos que me permitam avaliar do ponto de vista de curva de defeito, quais os defeitos mais frequentes que vêm ocorrendo no desenvolvimento e de que forma que eu posso explorar esses defeitos no sentido de dar melhoria ou de melhorar as atividades de desenvolvimento que eu tenho no contexto do processo, né? Então, se nós pararmos para pensar, as características em geral relacionadas ao produto e ao processo de software, elas podem ser exploradas para nos dar uma visão, e aí num nível de abstração um pouco diferente de estar ali manipulando ou utilizando os recursos, ou utilizando aqueles módulos ou código-fonte que vem sendo produzido, né, para observar o andamento do desenvolvimento do software. Nesse contexto, nós precisamos começar a olhar quais as perspectivas que nós temos para tratar esses modelos, tratar essas medidas, né? Qual é o nosso ponto de vista? De que maneira nós vamos poder observar ou de que maneira nós vamos explorar essas questões no contexto de desenvolvimento, né? E aí, se a gente parar para pensar, no software, quando a gente trata do desenvolvimento de software, nós podemos encontrar diferentes perspectivas que podem ser aplicadas, que vão do gerenciamento ao do desenvolvedor. A forma ou a visão, o tipo de informação que o gerente de projeto tenta obter do ponto de vista do software é, de certa maneira, um pouco diferente da informação que o desenvolvedor precisa para o software, né? Quando o gerente está bem preocupado com a evolução dos custos, ou mesmo com a ideia de disponibilidade ou não de recursos ao longo do desenvolvimento, o desenvolvedor pode estar bastante preocupado sobre, por exemplo, a estrutura interna de uma determinada aplicação ou o nível de acoplamento de um determinado módulo ou de um determinado pedaço daquele software. Nós já vamos ver essa ideia de acoplamento um pouquinho mais para frente, né? E principalmente associado à questão da perspectiva, é muito importante que a gente tenha uma definição sobre o porquê que estamos medindo,
Quer dizer, qual é o motivo de estarmos extraindo essas informações do contexto do nosso software? Né? Eu tenho várias razões para medir. Né? E tenho várias razões que me ajudam a definir o porquê e de que maneira que eu vou medir. Né? Então, essas razões, elas normalmente se enquadram ou se encaixam nas seguintes dimensões que a gente vai falar. Quer dizer, eu posso medir para caracterizar e compreender, ou seja, eu simplesmente quero tirar um retrato daquela minha situação, tirar um retrato daquele meu software através de medidas iniciais que vão me mostrar como é que está o estado atual do meu produto. Eu posso querer medir para identificação ou avaliação. Nesse caso, eu já tenho, de certa maneira, um ponto de referência aonde eu vou realizar uma nova medição e com isso comparar com o meu passado e ver se eu tive alguma evolução ou não. Eu posso querer medir para realizar algum tipo de predição ou algum tipo de controle. Neste contexto, eu já tenho todo o meu modelo caracterizado e eu já avaliei esse modelo e sei que o comportamento dele é, de certa maneira, obedece, de certa maneira, o mesmo conjunto de propriedades, e aí, com isso, eu consigo extrair novas medidas para poder verificar se é possível controlar esse meu desenvolvimento. Ou posso também imaginar, num nível um pouco mais adiantado, alguma ideia de medição no sentido de encontrar motivação ou poder definir a prescrição de uma determinada solução do ponto de vista do meu desenvolvimento. Mudei uma técnica no meu processo e quero ver se essa técnica realmente está me trazendo algum tipo de benefício. E a ideia de melhoria, que é onde eu tenho todo esse meu contexto de medição, todas essas minhas perspectivas e dimensões de medição capturadas, e com isso eu posso estar continuamente melhorando e aprimorando a minha aplicação. Então, conforme nós estávamos falando, quer dizer, essas diferentes possibilidades de se enxergar as medidas e de olhar para os modelos, né, a intenção com a qual nós estamos medindo, são extremamente importantes para que se obtenham modelos e que se obtenham medidas que façam sentido no contexto do desenvolvimento. Né? Eu sugiro a vocês darem uma olhada nessas condições com calma para poder entender exatamente o que está se discutindo nesse momento. Tendo as medidas, né, e pensando nos modelos, nas perspectivas, o que nós podemos fazer com essas medidas? Né? Uma coisa bastante importante da gente lembrar é o seguinte: medir por medir não nos leva a lugar algum, a não ser a um bando de dados que pode ter nenhum significado. Né? Então, quando nós estamos elaborando um modelo e elaborando um conjunto de medidas para poder observar comportamentos e poder observar tendências do ponto de vista de desenvolvimento, né, nós tentamos, de certa maneira, criar com essas informações, ou criar com essas medidas, por exemplo, uma memória corporativa, conhecida às vezes como a ideia de baseline, né, que na verdade é um contexto, ou seja, um retrato da realidade no contexto daquela organização do ponto de vista de desenvolvimento, né, tentando demonstrar o que realmente, normalmente ocorre num contexto organizacional. E esse baseline é muito importante porque ele pode nos ajudar a responder perguntas do seguinte tipo: quanto é que vai custar um novo projeto? Se eu tenho dados para comparar com o meu passado, fica mais fácil eu poder prever o meu futuro. Né? Um outro objetivo, ou uma outra utilidade para esse conjunto de medidas, ou para essas medidas, é, por exemplo, tentar identificar os pontos fortes e fracos do processo corrente do produto que a gente está desenvolvendo. Né? Então, nesse contexto, é muito interessante a gente ter esse acompanhamento, esse histórico dessas medidas, para poder tentar responder questões relacionadas a, por exemplo, por que determinados tipos de erro sempre ocorrem? Ou por que um determinado conjunto de defeitos sempre aparece no nosso processo de desenvolvimento? Isso é uma coisa bastante interessante. Recentemente nós estávamos desenvolvendo um produto em que a gente percebeu que existia uma taxa de defeitos, de omissão, muito alta. Por que isso ocorria? Ocorria porque nós não estávamos utilizando de forma adequada ou explorando aqueles stakeholders ou aqueles usuários que estariam, de certa maneira, conectados ao contexto do problema. Então nós tivemos que fazer uma modificação no processo para poder reduzir a taxa desses defeitos de omissão e com isso melhorar a qualidade do software. Né? Uma outra
questão que pode ser associada à ideia das medidas é, por exemplo, nós podermos desenvolver algum conjunto de critérios que podem ser utilizados para adoção ou até mesmo melhoria e refinamento de técnicas que são usadas no contexto de desenvolvimento, né? Identificar o impacto dessas técnicas é outra questão interessante, porque afinal de contas, se eu estou modificando ou eu estou introduzindo novas técnicas no processo de desenvolvimento, eu tenho como medir, né, o resultado da utilização dessas técnicas e comparar com aquelas medidas do passado para verificar se eu estou obtendo algum ganho ou não. E isso é muito importante do ponto de vista de processo, porque se eu estou fazendo modificações que estão me trazendo prejuízo, não quero dizer apenas financeiro, mas prejuízo no processo, reduzindo produtividade, aumentando taxa de defeito, fazendo com que eu tenha o retrabalho aumentado, talvez já seja uma oportunidade de observar esses resultados e decidir por retirar essas técnicas do meu processo, né? E, principalmente, essas medidas me ajudam a avaliar a qualidade do meu processo e do meu produto, porque, nesse contexto, eu consigo enxergar algumas características que podem aumentar a possibilidade ou a probabilidade do produto falhar, né? E a gente já sabe que falha é uma coisa que precisa ser evitada a todo custo do ponto de vista de desenvolvimento. Dessa maneira, esses nossos modelos e medidas acabam contribuindo para nós, para o planejamento e desenvolvimento do software de forma adequada, né? E principalmente também apoiando a manutenção desse software. A gente tem que lembrar que o fato de desenvolvermos o software, a nossa missão não terminou, né? Esse software passa a ser utilizado em determinado momento e ele precisa ser mantido ao longo do seu ciclo de vida, né? Então eu consigo observar através desses modelos se os recursos estão sendo utilizados de forma adequada e se o custo-benefício e os riscos associados a esse produto também estão numa proporção adequada e viável de manutenção, de sobrevivência desse produto. Eu consigo monitorar meus processos, eu consigo prevenir problemas, eu consigo enxergar ou antever situações de risco, né? Eu consigo controlar o meu processo. E aí as medidas me ajudam a tomar decisões baseadas em modelos quantitativos, né? E eu consigo tomar ações corretivas e tomar decisões com um apoio técnico explícito e não baseado simplesmente em sentimento ou vontade política de um determinado grupo, né? É possível a gente avaliar a eficiência dos diferentes fases de desenvolvimento, das diferentes atividades relacionadas ao contexto da construção e, principalmente, refinar os nossos modelos, refinar os nossos processos, que esse é um dos objetivos que a gente tem do ponto de vista de engenharia de software, né? Que é a ideia da melhoria contínua. Nesse contexto, então, né, se a gente fala de modelos, se a gente fala de medidas, se a gente já entendeu os objetivos desses modelos e medidas, e se a gente já percebeu a importância da execução dessas atividades ou da extração dessas informações no contexto do software, produto e processo, é importante que a gente comece a olhar, então, a ideia das métricas, né? As métricas representam aquelas características, né, ou aqueles elementos que podem ser extraídos e que podem ser, de certa maneira, tratados no contexto do software. Existem várias formas de se discutir a ideia de métrica, né? A gente poderia escolher qualquer uma delas. Mas, em geral, nós conseguimos enxergar métricas a partir, por exemplo, do nível de precisão dessa métrica, né? Ela pode ser objetiva ou subjetiva, né? Algo objetivo é algo concretamente mensurável. Eu consigo extrair essa informação diretamente do meu software. Algo subjetivo é uma informação que provavelmente eu vou derivar essa informação de algum lugar ou vou extrair essa informação de algum elemento. Eu posso discutir métricas a partir de escalas de medição. Nominal, ordinal, intervalo, razão. Cada uma delas me apresenta uma característica diferente e cada uma delas me identifica, e é muito importante isso, entender o que pode ser feito com as métricas, ou que operações podem ser feitas com as métricas, né? O objeto de medição, onde essas métricas se aplicam, se é processo ou se é produto. Então a gente precisa começar a trabalhar com esse contexto de percepção dessas métricas, nessas visões. Então a gente já sabe o seguinte, bom, eu posso olhar para as métricas pelo nível de precisão, objetivo e subjetivo.
O que a métrica objetiva me traz? Né? Uma métrica objetiva, ela vai representar uma medida absoluta que vai ser extraída lá do meu elemento, do produto ou do processo. Né? Normalmente, uma métrica objetiva, ela é representada numa escala intervalo ou razão. Nós já vamos ver essa ideia de escala já já. Tá? Então, um exemplo de uma métrica objetiva. Tempo de desenvolvimento. Eu consigo medir tempo de desenvolvimento. Eu consigo ir diretamente acompanhar o meu processo e medir esse tempo, seja em calendário, seja em tempo corrido de relógio, ou seja, eu consigo extrair essa medida. Ou número de linhas de código. Em algumas linguagens de programação, essa medida faz muito sentido, principalmente nas linguagens procedurais. Né? Eu consigo contar quantas linhas de código foram realizadas ou foram produzidas. E isso me dá uma ideia de tamanho. Né? Ou eu consigo olhar, por exemplo, o número de erros ou modificações. Isso é objetivo, é direto. Eu vou lá, reconheço isso, tenho essas informações na minha mão e ponto. Por outro lado, uma métrica subjetiva, né, ela acaba se transformando ou sendo comparada a uma estimativa ou extensão, o grau de aplicação de alguma técnica. Né? Ou seja, na realidade, o que acontece com a métrica subjetiva é que eu não consigo ir diretamente no produto ou no processo e extrair essa informação. Eu normalmente vou chegar a essa medida, vou chegar a esta informação de forma indireta. Né? Normalmente, medidas subjetivas ou métricas subjetivas, elas acabam sendo representadas em escalas nominais, ou em escala nominal ou ordinal. Né? Isso limita, né, a minha capacidade de utilização dessas métricas. Né? Exemplo, qualidade do uso de um método ou de uma técnica. É subjetivo. Né? Algumas informações talvez eu consiga ter como medida ou métrica objetiva, mas a qualidade em geral, ela acaba sendo uma ideia subjetiva. Né? A experiência dos desenvolvedores no contexto da aplicação, né? Ou do ponto de vista das habilidades do processo, também é uma medida subjetiva. Né? Ou seja, repara que está muito associado à ideia do que o que é objetivo é o que eu meço diretamente. Subjetivo é o que eu pergunto ou gero a partir das medidas que eu tenho. Pensando então nas escalas, nós começamos a olhar as 4 escalas que nós temos para representar essas métricas, ou a qual essas métricas vão estar associadas. Né? A primeira delas, talvez a mais simples de todas, seja a escala nominal. Né? Escala nominal, as operações básicas que eu consigo fazer com ela são absolutamente aquelas que me permitem simplesmente determinar a igualdade entre valores. Né? Por quê? Numa escala nominal, como o próprio nome diz, o que eu tenho normalmente é uma lista de nomes. Por exemplo, uma lista de áreas de aplicação, uma lista de tipos de defeitos, uma lista de nomes de linguagens de programação e por aí vai. Né? Então, o que normalmente eu consigo associar é a identificação de um determinado elemento com o nome correspondente àquela métrica. Tá? Um outro tipo de escala que a gente tem, aí um pouquinho mais elaborado que a nominal, é a escala ordinal. Nesse contexto, eu consigo também realizar a determinação de maior ou menor, ou seja, eu já tenho ideia, né, do que pode ser maior ou menor do que outro elemento. Né? Então, nesse contexto, um exemplo tipo, por exemplo, é o nível de treinamento ou compreensão sobre uma determinada técnica. Né? Se alguém obteve, por exemplo, 3 horas de treinamento e alguém obteve 2 horas de treinamento, eu sei que esse alguém que obteve 3 horas de treinamento tem mais treinamento do que aquele que obteve 2 horas de treinamento. Né? Por outro lado, eu não posso simplesmente dizer que, em média, essas pessoas obtiveram 2 horas e meia de treinamento, porque não faz muito sentido isso do ponto de vista de medição. Uma outra escala, e aí um pouquinho mais aprimorada, é a intervalo, né, o intervalar, aonde eu consigo, além de determinar a igualdade que é maior ou que é menor, mas também ter a ideia de igualdade de intervalos ou diferenças entre esses intervalos. Um exemplo bem interessante seriam as datas de calendário. Né? Eu consigo, de novo, ter a ideia de intervalos de tempo em relação de datas de calendário, porém eu não consigo, de certa maneira, realizar operações com essas datas, já que não faz muito sentido eu dividir um mês por outro ou simplesmente dividir um ano por outro. E, por fim, a gente tem a escala razão,
né, aonde, nesse contexto, aí sim eu consigo realizar todas as operações possíveis do ponto de vista de comparação, né, e de trabalho. Então, ela é uma métrica bem completa, né, uma escala bem completa, e um exemplo de métricas nessa escala pode ser consideradas linhas de código, por exemplo, número de defeitos, complexidade do código e por aí vai, né. Uma característica bastante interessante da escala razão é que métricas na escala razão indicam, por exemplo, que quando eu assumo o valor zero, isso significa a ausência daquela característica ou daquela medida. Então, se eu digo que eu tenho 0 linhas de código, significa que eu não tenho linha de código na realidade, né? O que, por exemplo, se eu pensar do ponto de vista de temperatura, quando eu digo assim que é 0 graus Celsius, não significa que eu não tenho temperatura, porque na realidade 0 graus Celsius é simplesmente um ponto de referência no contexto do intervalo de temperaturas, de possíveis temperaturas para um determinado corpo. Então, pensando nessas escalas, pensando na forma como nós podemos enxergar as métricas, né, a gente começa a olhar para os nossos produtos e a gente começa a perceber o seguinte, né, as métricas para qualquer produto engenheirado são governadas pelas características do produto, né? Ou seja, processo e produto, que representam o nosso produto maior no contexto de desenvolvimento, é que estão, de certa maneira, influenciando essas métricas. Na realidade, eu estou, de certa maneira, definindo valores para essas métricas dependendo do produto que eu estou construindo, dependendo do meu processo, né? E isso ocorre do ponto de vista geral de software, né? Nós podíamos pensar em software convencional e software não convencional. O que eu estou chamando de software convencional? Software desenvolvido com linguagens que não são orientadas a objetos. E software não convencional, software desenvolvido com linguagens orientadas a objetos. Talvez essa classificação ela seja um pouco rígida do ponto de vista de software, já que hoje a grande parte das plataformas de desenvolvimento elas são representadas por linguagens e ambientes orientados a objetos, mas ela está muito associada à ideia de como é que métricas surgiram ao longo dos tempos, né? E como é que essas questões, essas ideias, esses conceitos evoluíram no contexto do desenvolvimento do software. Nesse contexto, é bom a gente começar a pensar, então, a ideia das métricas. Se métricas são governadas pelo produto, e se elas fazem sentido nesses produtos, e nós precisamos começar a olhar para esses produtos, né, nós precisamos pensar e refletir um pouco sobre como é que é feita a engenharia desses produtos convencionais, né? Se nós pararmos do ponto de vista de engenharia de software para pensar em como nós organizamos ou como nós guiamos, direcionamos nossas abstrações ao longo do desenvolvimento, nós podemos perceber que esses produtos convencionais, ou seja, não orientados a objetos, eles acabam tendo uma solução, uma tentativa de solução que está bastante centrada na ideia de função ou na ideia dos dados, né? Ou seja, ou eu procuro uma funcionalidade ou eu procuro uma determinada organização dessas informações. E muito voltado para a questão do tratamento dos algoritmos e procedimentos que eu tenho associados a essas questões, né? Além disso, se eu olhar para esse meu modelo, eu vou perceber que a base de organização da arquitetura do meu software são os módulos. São os módulos de programa, né? E esses módulos eles se organizam estruturalmente falando, de maneira que eu possa explorar a combinação desses módulos e extrair as funções e os dados que eu preciso trabalhar. E aí a gente percebe uma influência muito forte da tecnologia de estruturação da informação na forma como os programas ou sistemas são construídos. Por exemplo, os bancos de dados ou os modelos de organização de dados, por exemplo, modelo relacional, que acabam influenciando a maneira como nós vamos trabalhar nas aplicações, né? Então, se eu olhar, né, e aqui teria uma representação um pouco simplificada, né, do contexto geral de desenvolvimento, a engenharia de softwares convencionais, de produtos de software convencionais, ela passa por um processo de decomposição funcional, né, que é o desenvolvimento estruturado, é a base do desenvolvimento estruturado. E nós conseguimos pensar em algumas métricas nesse sentido, ou seja, informações que nós podemos extrair. Se vocês olharem no gráfico existente no slide, nas diferentes figuras, vocês vão ver, pelo menos, 4 momentos distintos de um ciclo de vida convencional. Vamos pensar num ciclo de vida cascata aqui,
né? O ciclo de vida mais usual, quer dizer, aquelas atividades que estão presentes na maioria dos processos de desenvolvimento, né? Então, nós temos um momento de especificação, um momento de projeto, implementação e testes ao final, né? Então, na especificação, como é que essa especificação, como é que aqueles requisitos, eles acabam sendo especificados e representados? Através de diagrama de fluxos de dados, né? Então, esses modelos de representação de software, repara que vão me permitir extrair determinados tipos de medida. Eu posso pensar, por exemplo, em extrair a ideia de pontos por função, ou pontos de função, onde eu consigo medir, eu consigo ter uma sensação de complexidade, ou seja, qual seria o esforço necessário para a construção daquele produto. Eu posso medir, por exemplo, páginas de documentação, eu posso ter linhas de código estimadas. Repara que nesse ponto eu tenho uma medida subjetiva, né? Anteriormente nós tínhamos exemplificado linha de código como algo objetivo, né? Escala-razão. Só que aqui eu não tenho como medir, eu tenho que estimar, né? Então, é uma estimativa inicial que eu vou fazer para o meu sistema. Eu posso medir tempo de calendário e vai por aí afora. À medida que a minha abstração prossegue, eu passo para o projeto. E aí no projeto, que é a segunda figura, eu já estou representando a minha estrutura de software através de gráficos de estrutura, né? E nesse contexto, o que eu tenho? Minha representação, eu tenho módulos, eu tenho chamadas de procedimentos, eu tenho uma maneira de indicar passagem de informação, né? E eu começo a pensar em determinados conceitos que estão relacionados à coesão, a acoplamento, complexidade, número de módulos, ou seja, eu contar o número de módulos que estão presentes já me traz também uma ideia de complexidade. Caminho mais um passo nesse meu ciclo de vida, já começo a olhar para o meu código. E aí eu já começo a ter exatamente ideia de coisas do tipo complexidade ciclomática. Se vocês se lembrarem da aula de teste, a gente viu alguma coisa de complexidade ciclomática, né? A gente consegue medir linhas de código, consegue interpretar ligações de dados e por aí afora, né? Se a gente caminha para teste, eu já começo a possibilidade de medição de outras questões, como por exemplo, cobertura dos testes, né? Qual é o espaço no contexto daquela minha aplicação que meus casos de teste estão cobrindo, confiabilidade e vai por aí afora, né? Então repara que o fato de eu estar engenheirando o meu produto de uma determinada maneira me leva à possibilidade de medição e da existência de métricas, da exploração de métricas direcionadas a esse produto. Por outro lado, se a gente começar a olhar para a ideia de medição e para as métricas no mundo orientado a objetos, a gente já começa a perceber que existem algumas diferenças, né? No mundo de objetos, nós não temos essa ideia tão estratificada de função e dado solta no espaço e depois tentado ser agregada através de modelos, mas na realidade nós começamos a ter a observação desse mundo a partir de classificação de elementos, a identificação de conjuntos e com isso a possibilidade de encapsulamento de comportamento e atributos que correspondem à especificação e à descrição desses conceitos que nós temos no mundo real, né? E isso daí acaba trazendo para a gente uma série de características adicionais e uma série de possibilidades do ponto de vista de tratamento, de extração de informação desses modelos que possam nos levar a observar algum tipo de comportamento do software, né? E aí, nesse ponto, a gente começa a olhar duas características bastante interessantes no contexto de software e que merecem um pouco de atenção, né? Uma diz respeito ao acoplamento, né? O acoplamento, ele é uma característica que tenta mostrar para a gente o nível de dependência entre módulos, né? Ou entre pedaços do meu software. Na verdade, quando eu meço o acoplamento, eu tento extrair a ideia, eu tento observar o quão dependente um módulo é de outro, né? Por que eu preciso olhar para esse contexto? Porque, repara, se um módulo, um objeto ou um pedaço do meu software depende de outro para funcionar, então significa que ele não pode trabalhar sozinho. E significa que qualquer problema que ocorra no módulo que ele depende, vai se refletir nele, né? Então, na verdade, eu sei o seguinte: quanto maior o meu acoplamento, pior, né? Quanto maior o meu acoplamento,
maior a chance de eu sofrer efeitos colaterais em caso de falhas nos outros módulos. Tá? Então, essa é uma questão importante que a gente tem que olhar. Então, a medição, a métrica, existem métricas que a gente pode tentar interpretar, entender, enxergar esse acoplamento. Então, uma característica de qualidade interessante é eu reduzir o acoplamento do meu software. A outra medida, ou a outra característica, é coesão. Né? Coesão, ela está muito relacionada à capacidade de trabalho, de funcionalidade de um determinado pedaço do software, de um módulo, de um objeto, de uma classe. Né? E a nossa intenção é, do ponto de vista de engenharia, ter esses pedaços ou ter esses módulos o mais coesos possíveis. Isso significa o seguinte: o propósito e o objetivo do módulo, ele é mantido de forma o mais unitária possível, o mais isolado, o mais autocontido possível no contexto da aplicação. Né? Significando que eu posso garantir ou posso ter a confiança, ter a certeza de que aquele módulo simplesmente executa aquela funcionalidade ou aquele serviço para o qual foi projetado. Então, o nosso objetivo, do ponto de vista de engenharia, é aumentar a coesão. Quanto maior a coesão dos nossos módulos, melhor. Né? Então, repare, quanto maior o acoplamento, pior. Quanto maior a coesão, melhor. Então, a nossa questão, um ponto interessante de se observar a qualidade e de se tentar explorar modelos e métricas nesse contexto de desenvolvimento, principalmente em nossos projetos, é observar acoplamento e coesão. Se nós conseguirmos estar controlando acoplamento e manter acoplamento no menor nível possível e conseguirmos manter a coesão no maior nível possível, isso dá a gente a grande chance de obter um produto de qualidade em algum ponto do tempo. E é exatamente explorando essas ideias que a gente vê surgir diferentes tipos de métricas. Né? Essas métricas intencionam, de certa maneira, extrair as informações relevantes do ponto de vista da nossa aplicação e nos apresentar questões que possam nos ajudar a entender como essas informações ou como essas questões relacionadas à interdependência entre módulos e à independência de módulos podem ser capturadas e podem ser tratadas no contexto de desenvolvimento. E aí a gente começa a ver diferentes propostas de métricas. Né? Repara que são possibilidades de medidas que podem ser extraídas no contexto das nossas aplicações. Cada uma delas me permitiria tratar diferentes aspectos do software, que vão desde a possibilidade de crescimento, complexidade, até mesmo tentar compreender quais os riscos que eu estou tendo no contexto geral da minha aplicação. Então, essas medidas ou essas métricas, se a gente parar para perceber, elas se aplicam em diferentes momentos do ciclo de vida. Repara que mesmo que eu queira medir, extrair as informações dos meus modelos, eu preciso observar em que momento essas informações elas vão estar disponíveis. Né? Em que momento elas farão sentido para mim do ponto de vista do desenvolvimento. A tabela, como vocês podem ver, sugere, né, os diferentes momentos e as diferentes fases do ciclo de desenvolvimento, do processo de desenvolvimento, onde essas métricas podem ser extraídas e seus valores podem representar algum significado para nós. Uma coisa muito importante para a gente lembrar também do ponto de vista da métrica, a gente tem que tomar muito cuidado com o valor da métrica. Não necessariamente o valor da métrica identifica um problema para mim, mas a tendência da métrica. Né? A gente tem que começar a pensar nisso, ou seja, qual é a tendência de uma determinada métrica? Ela tende a crescer ou ela tende a diminuir? Porque, repara, a métrica ela é dependente do produto que está sendo engenheirado. Então, às vezes é muito difícil eu comparar um produto com o outro. Mas é muito fácil eu comparar tendências de um produto com tendências de outro. Né? E isso me dá uma visão mais aprimorada no contexto do desenvolvimento. Essa questão de métricas e software, ela pode ser explorada em diferentes contextos. Repara que eu posso imaginar, estar extraindo medidas, né, dos meus modelos de altíssimo nível. Aqui vocês têm um exemplo de uma especificação de requisitos com modelo de casos de uso. E daí, como eu poderia estar extraindo de modelos mais
detalhados ou mais relacionados aos aspectos computacionais da minha aplicação, como esse diagrama de projeto. A tabela embaixo representa o valor daquelas métricas que foram apresentadas, que eu recomendo a vocês tentarem fazer como um exercício para chegar a esses valores e ver como eles foram identificados. Nesse contexto ainda das métricas, e se nós pensarmos em medidas que podem ser observadas para se poder entender problemas com software, eu destacaria esse conjunto de medidas, ou esse conjunto de métricas, que tem sido proposto ao longo dos anos na literatura e que consegue nos dar informação bastante interessante do ponto de vista dos nossos projetos, né? Essa é a suíte Shidama e Kemmer, que eles definiram e identificaram um conjunto de 6 métricas, 6 medidas possíveis, que podem ser extraídas dos modelos orientados a objetos, né? Então, a gente tem métodos ponderados por classe, profundidade de herança, número de filhos, acoplamento entre objetos, resposta de uma classe e perda de coesão em métodos, né? São medidas que eu posso realizar no contexto da minha aplicação, dos meus modelos de projeto, e tentar observar, por exemplo, qual seria a chance de falha de um determinado módulo ou de uma determinada classe e objeto, né? Então, se a gente começar a pensar do ponto de vista das métricas, vamos tentar entender como é que elas funcionam, né? Qual é a representação dessas métricas. Métodos ponderados por classe. A ideia que a gente tem associado a essa métrica, ela está muito relacionada à questão de se olhar para a complexidade de uma determinada classe, né? Se vocês se lembram, a ideia de classe, quando eu represento o meu conjunto de objetos, eu tenho um nome para a classe, eu tenho um conjunto de atributos e eu tenho um conjunto de métodos para aquela classe, né? Acontece que esses métodos, eles normalmente apresentam diferentes complexidades, né? Eles apresentam diferentes necessidades de esforço para seu desenvolvimento, né? E isso me dá esse conjunto de métodos, quer dizer, a ideia da complexidade individual de cada método, de quão difícil ou quão fácil poderia ser trabalhar com cada um dos métodos no contexto da minha classe, a soma disso tudo me dá a ideia dessa métrica, né? Então, a grande questão aqui é como eu chego no valor? Como é que eu posso encontrar o valor dessa métrica? Bom, eu posso simplesmente calcular a complexidade associada a cada método que eu tenho na minha classe. E com isso, realizar a soma e ter uma ideia de como é a complexidade, ou como é que estão esses métodos ponderados por classe, qual é o número associado a uma dessas classes, de forma que eu possa ter a sensação de complexidade do meu produto. Então, a outra métrica que a gente tem nesse contexto é profundidade de herança, né? Profundidade de herança, ela dá para a gente, de certa maneira, a altura que nós temos nos nossos modelos de classe, nas nossas hierarquias de classe, né? Na realidade, é a distância que eu tenho entre a minha classe, a superclasse raiz, e os filhos, né? Então, a ideia de se medir profundidade de herança é porque isso nos mostra, de certa maneira, a nossa capacidade de reaproveitamento de informação e de conhecimento entre as classes e de que forma que nós estamos estruturando e abstraindo os nossos modelos orientados a objetos, né? Então, medir profundidade de herança nos traz informação sobre a questão de como é que está sendo explorado, de certa maneira, o polimorfismo e, de certa maneira, as estruturas de generalização e especialização estão sendo tratadas no contexto do desenvolvimento. Uma outra classe de informação que nós podemos ter aqui no contexto de medição é o número de filhos. Repara, a métrica anterior, ela me dava a ideia da altura, né? Ou seja, o quão distante eu estou da minha classe raiz. O número de filhos, ou NOC, ela me dá a ideia de espalhamento, né? Ou seja, como eu estou conseguindo abstrair do ponto de vista das minhas classes. Repara que eu começo a perceber que ter essa informação, principalmente se eu estiver trabalhando com modelos muito extensos ou com diagramas de classes muito elaborados, eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos sistemas que eu construí, alguns anos atrás, só o diagrama de classe de projeto eram em torno de 600 classes, né? Não tinha como se tratar um diagrama desse
na mão, ou seja, fica muito difícil de você ter esse desenho. Então, uma forma de você olhar para esse contexto, tentar identificar como é que estão as tuas hierarquias, como é que está o teu espalhamento, é medindo e extraindo essas informações do modelo. Outra classe que a gente tem é acoplamento entre objetos, CBO. Na verdade, essa classe ela está muito associada e diretamente ligada à questão do acoplamento que a gente discutiu. O que ela tenta mostrar para mim é o número de objetos ou o número de relações que eu tenho entre classes. A ideia básica é quanto maior for o número associado a essa métrica, maior meu risco. E isso a gente consegue tirar e ver diretamente dos modelos. Resposta para uma classe é outra medida. Na verdade, resposta para uma classe, ela está muito associada ao nível de comprometimento interno dessa classe ou quantas ações serão executadas tendo em vista o recebimento de uma mensagem. Ela é uma medida bastante interessante porque ela me dá ideia de coesão, ela me dá ideia de acoplamento interno e a coesão dos módulos. Isso aí é bastante interessante da gente explorar no contexto do projeto e são medidas que podem ficar aí como sugestão para aqueles que têm vontade de controlar a qualidade dos seus modelos e tentar observar o comportamento do desenvolvimento como um todo. E por fim, a gente tem perda de coesão em métodos. Ou seja, quando eu relaciono perda de coesão em métodos com resposta por uma classe, eu tenho uma ideia precisa do que está acontecendo no contexto da minha aplicação. O que essa métrica me dá é a capacidade de poder identificar a necessidade de se usar identificadores ou variáveis externas no contexto da execução de um determinado método. Então, muitas vezes é importante a gente entender isso, porque ela pode me dar informação sobre a chance de eu de sofrer efeitos colaterais devido a estar explorando ou estar usando informações não totalmente definidas dentro do contexto do meu método. Além desse roteiro, além desse conjunto de métricas, a gente encontra também N outras propostas associadas à ideia de medida e à ideia de extração de informação dos nossos modelos. Por exemplo, a gente tem aqui uma sugestão, um conjunto de sugestões realizadas por Lee e Henry para se observar diferentes questões associadas a modelos orientados a objetos e que podem ser utilizados como inspiração para possíveis medidas nos nossos projetos. Bom, se nós pararmos para pensar então em métricas, você poderia dizer assim, poxa professor, agora nesse ponto nós temos várias métricas nas mãos e várias possibilidades de medidas, mas e daí? Como é que nós podemos pensar em usar isso? Foi exatamente nesse contexto que a gente vai pensar nesse estudo que foi realizado por esses pesquisadores que experimentalmente avaliaram essas métricas Shidama e Cannon. A ideia deles é o seguinte, poxa, se essa proposta dessas métricas realmente está associada a eu poder observar a qualidade e poder tratar esse contexto da aplicação, então será que eu poderia pensar a partir de algumas premissas de interpretação dessas métricas e verificar se elas realmente me trazem alguma informação interessante? Porque, repara, quando se propôs as métricas, se pensou o seguinte, bom, eu vou propor a métrica porque, olha, se a minha altura de hierarquia aumenta, significa que isso pode me indicar alguma possível anomalia no meu projeto. Se eu espalho muitas classes, isso pode me indicar alguma coisa boa ou ruim no contexto do meu projeto. E é exatamente essas as premissas que eles começaram a trabalhar. Por exemplo, para WMC, para métodos ponderados por classe, eles associaram o seguinte, olha, eu preciso medir WMC. Como é que nós definimos WMC? Eu pego a complexidade de cada método, somo cada uma delas e com isso eu tenho a complexidade total. Vamos simplificar isso? E se eu simplesmente disser que a complexidade de cada método vale 1? Então, na verdade, o WMC vai ser a soma, ou o número de métodos que eu tenho numa classe. Isso já me dá uma simplificação e já me torna essa métrica bastante mensurável. E principalmente se eu estiver olhando para linguagens do tipo C++, que foi o caso desse estudo, aquelas funções membros que são friend não são consideradas. A profundidade de hierarquia, ou de herança, ela mede o número de ancestrais de uma classe. Ótimo. Então significa o seguinte, se eu tenho uma determinada classe,
Como é que eu conto isso? Eu conto quantas classes superiores eu tenho. E por aí vai, ou seja, são formas de se simplificar e de se observar de que maneira a medição vai ser feita. O mais importante da métrica é a gente entender o significado dela e definir uma forma de extrair a informação. E nós temos que ser consistentes o tempo todo. É isso que esse modelo aqui tenta exemplificar para nós. Bom, baseado nesse contexto, eles começaram a olhar para essas métricas e para os projetos e discutir o seguinte: o que aconteceria se eu considerasse, por exemplo, a métrica de profundidade de herança? Então, olha, se eu estou olhando para sistemas OO, e esses sistemas são bem projetados, né, então eu percebo que sistemas bem projetados são aqueles estruturados como florestas de classe, né, ao invés daqueles estruturados como uma grande estrutura de herança. Então, repara que é o seguinte: o que significa ser estruturado como uma floresta de classes ou com uma grande estrutura de herança? Algumas linguagens orientadas a objetos, elas exigem que as suas classes, as suas subclasses, sejam sempre definidas a partir de uma classe raiz única. Então, você tem uma única árvore onde você vai encaixar as suas soluções, né? Por outro lado, algumas linguagens que não exigem isso, elas te permitem ter várias classes raiz, né? E aí, nesse contexto, nós temos florestas de classe. Repara que, se eu tenho uma estrutura ou um projeto estruturado com uma única árvore, a tendência da métrica DIT é assumir um número maior, porque eu vou ter que encaixar as minhas soluções a partir dessa estrutura, né? Por outro lado, se eu tenho florestas de classe, a tendência da métrica é me dar valores menores, porque eu vou estar distribuindo isso em diferentes árvores, né? Por exemplo, a outra métrica, número de filhos, a NOC, a premissa deles, ou o ponto de vista que eles usaram era: olha, classes com grande número de filhos são difíceis de modificar, né? E usualmente requerem mais testes porque a classe potencialmente afeta todos os seus filhos. Então, o que isso significa? Significa o seguinte: se a minha superclasse eu tenho várias subclasses, né, isso vai afetar teste e isso vai afetar, de certa maneira, a complexidade de modificação, né? Além disso, o impacto é grande, porque qualquer modificação na classe pai implica na modificação por herança das classes filho, né? Então, se a gente olhar para esses diferentes pontos de vista, né, a gente consegue, então, entender e interpretar essas métricas tendo em vista os nossos projetos, né? E foi exatamente o que eles fizeram. Eles extraíram essas medidas em 180 classes de diferentes projetos, né? E nesse contexto, eles realizam interpretações do tipo: os valores de DIT são realmente, ou de profundidade de herança, né, indicam que eu tenho estruturas praticamente planas, ou seja, as minhas estruturas de herança elas são pequenas, no máximo 2 níveis de especialização, né? E o número de filhos tem, em geral, as classes têm, em geral, poucos filhos, ou seja, a métrica NOC é pequena, né? E, aparentemente, as classes aparentam ter alta coesão, LCOM perto de 0. Isso significa, então, que eu tenho uma qualidade assumida nesse contexto. E eles começaram, então, a olhar para esses modelos, né, e os resultados que eles obtiveram foram bastante interessantes. Sem se preocupar com o valor absoluto da métrica, eles perceberam que a métrica WMC, ou seja, métodos ponderados por classe, que quanto maior o valor dessa métrica, o valor que essa métrica assumia, maior a probabilidade de identificação de falha naquela classe. Ou seja, isso significa que se eu olhar para o meu projeto e medir WMC, extrair a medida WMC, da métrica WMC, das diferentes classes, aquelas classes que apresentam um valor maior têm uma maior probabilidade de falha. Então, isso significa que eu poderia usar essa informação como um critério, por exemplo, para decidir sobre testes, quando eu não tenho todos os recursos disponíveis, né? Um outro resultado que eles identificaram é o seguinte: a número de filhos, eles perceberam que quanto maior o número de filhos, menor a probabilidade de falha, né?
Olha que coisa interessante. Né? Significa o seguinte, se eu aumento o alargamento, eu reduzo a chance de falhar. A explicação para isso é porque eu estou conceitualmente distribuindo as responsabilidades e eu estou diminuindo naturalmente a complexidade de cada uma delas. Né? E a gente poderia olhar para os resultados, e os resultados estão descritos na transparência, de forma a entender como é que essas coisas podem ser exploradas e como é que nós poderíamos utilizar esses resultados do ponto de vista das nossas aplicações. Então, falando sobre essas métricas e olhando para os nossos modelos, observem esse modelo que você tem no slide. Vamos olhar para esse modelo e pensar o seguinte, olha, esse é um modelo orientado a objetos de alto nível. Eu estou lá no projeto de alto nível. Né? Olha para essa classe Build. Dá uma olhada para o que vai acontecer com ela do ponto de vista de medição. Se eu extrair essas métricas desse modelo e olhar para essa classe Build, olha que a WMC é 4, né? Estou considerando aqui que cada método vale 1, e o CBO, que é o acoplamento entre objetos, vale 2. Por que ele vale 2? Olha os relacionamentos que existem entre a classe Build e as outras classes. Eu tenho uma relação de agregação com a classe Purchase e eu tenho uma relação de associação com a classe Warning Letters. Então, são duas relações de acoplamento. Só que isso é projeto de alto nível. À medida que eu ando no meu desenvolvimento, eu vou transformando. Porque, repara, nesse modelo, eu ainda não inseri classes que a gente chama de classes de suporte. São as classes que vão tratar as questões computacionais da minha aplicação. Nesse ponto, baixo nível, eu já começo a trabalhar inserindo classes de suporte. E aí, olha o que acontece com a classe Build nesse momento. Repara que o acoplamento dela aumenta. Né? Então, um recado importante é que nós precisamos estar extraindo as medidas e nós precisamos interpretar essas medidas de acordo também com a fase do processo de desenvolvimento que a gente está. Né? Ou seja, não existe um valor único, já que algumas dessas medidas elas acabam se modificando ao longo do meu desenvolvimento. Existem N outras métricas possíveis que podem ser aplicadas nos nossos modelos. Nós aqui exemplificamos com um suíte que é muito utilizado e que pode ser explorado por vocês nos desenvolvimentos convencionais. Mas é possível pensar em diferentes outros exemplos e diferentes outras aplicações. O mais importante de tudo é, não tente medir por medir. É preciso dar significado e é preciso ter algum objetivo relacionado às medidas. Aí sim, essas coisas passam a fazer sentido para nós e nós podemos explorar no contexto do nosso desenvolvimento. Repara que as medidas elas podem ser extraídas de diferentes modelos. Né? Essa percepção a gente tem quando eu começo a olhar para diferentes situações e começo a ver diferentes possibilidades de se interpretar complexidade ou de se interpretar situações do desenvolvimento. Aqui, por exemplo, uma medida bastante interessante é tentar entender o número de mensagens trocadas num determinado serviço ou num determinado cenário de utilização da minha aplicação. Ou também poderia pensar do ponto de vista de código. Ou seja, existem N medidas que eu posso extrair do meu código. Repare que em cada momento eu tenho objetivos e eu tenho facilidades diferentes que eu posso explorar para poder realizar as medidas e, com isso, fazer minhas comparações. Agora, também uma outra questão que precisa ficar bem explícita para nós é que não basta eu medir uma vez. Se o objetivo é definir modelos, se o objetivo é explorar e extrair medidas desses modelos, e se o objetivo é comparar medidas, então significa que eu tenho que medir sempre, porque eu tenho que construir uma base de comparação. Né? Então, o fato de eu medir uma vez é bom porque eu consigo caracterizar, né? Mas eu preciso também compreender. Eu preciso avaliar. E é por isso que aquelas diferentes visões e diferentes perspectivas foram comentadas no início da nossa discussão. Eu tenho que construir um contínuo de conhecimento.
Eu tenho que construir um modelo segundo o qual eu possa seguir e eu possa identificar possíveis melhorias ou não melhorias no contexto do meu desenvolvimento. Desse modo, se nós pararmos para avaliar todas as sugestões de métricas que foram apresentadas até agora, a gente percebe que, olhando simplesmente para o mundo orientado a objetos, elas podem ser extraídas de diferentes contextos, de diferentes modelos. Não necessariamente nossos processos de desenvolvimento utilizam ou exploram todos esses modelos. Então nós temos também que ter a ideia de onde, ou em que momento, ou de quais modelos e de quais situações essas métricas podem ser extraídas. As tabelas a seguir, elas vão nos mostrar essas relações. O sombreado significa de que modelo, de que diagrama eu consigo extrair determinadas informações e com isso eu ter uma forma de observar o comportamento do meu software. Repara que essa coisa varia dependendo do modelo, dependendo do tipo de métrica que eu quero trabalhar. Bom, repara nesse ponto que nós trabalhamos rapidamente com alguns diagramas pequenos, e alguns modelos absolutamente tratáveis, como a gente costuma dizer, na mão. O que acontece é que muitas vezes a extração dessas medidas ela não consegue ser feita de forma tão imediata. Para isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa explorar algum tipo de automação. Existem N ferramentas, existem N possibilidades de aplicação para se extrair medidas de software. É muito fácil a gente encontrar isso e no próprio livro-texto vocês encontram vários exemplos e várias referências no contexto de ferramental que pode ser utilizado para explorar essas aplicações. Aqui na lâmina a gente tem alguns exemplos que podem ser encontrados na rede facilmente. Do ponto de vista de medição é muito importante. As organizações e as empresas têm utilizado esses modelos de medição, elas compõem atividade fundamental do ponto de vista de identificação de melhorias em processo, elas compõem atividade fundamental do ponto de vista de especificação e a forma de se explicitar a qualidade dos produtos e processos, ou seja, eu preciso medir, eu preciso de alguma forma aquele meu processo e aquele meu produto estão sendo tratados, desenvolvidos e conduzidos. Então, nesse aspecto, se a gente olhar, grandes organizações têm explorado a ideia de medição, os modelos de maturidade de processo, eles exploram a ideia de medição de uma forma bem explícita, ou seja, isso faz parte de um contexto de desenvolvimento, e essa questão dessa discussão, ela vai ser objeto da nossa próxima aula, que é a continuidade desse assunto, onde a gente vai perceber os modelos e ter ideia do como é que a gente pode explorar esse contexto de medidas para realizar estudos, para construir modelos e para também tentar realizar predições que possam nos ajudar a melhorar o processo de desenvolvimento. Isso vai nos tentar identificar a forma como essas métricas são utilizadas do ponto de vista do desenvolvimento. Nós vamos ver que é possível avaliar a qualidade com essas métricas, nós vamos ver que é possível compreender o processo, que é possível identificar problemas, talvez melhorar soluções, e principalmente adquirir conhecimento sobre o projeto, o que é fundamental do ponto de vista organizacional, que permite, inclusive, crescimento, melhoria e adquirir maturidade no desenvolvimento de software, que também é um dos objetivos fundamentais quando se aplica princípios de engenharia no desenvolvimento. Bom, nesse ponto, eu preciso parar essa discussão com vocês, porque é muito importante que vocês realizem a leitura deste capítulo 6 do nosso livro-texto, após ouvir essas aulas. Deem uma repassada nos slides, porque nós vamos falar na continuidade desse assunto em modelos, em algumas questões relacionadas a estudos experimentais, em algumas questões relacionadas à construção de modelos que podem nos ajudar a predizer situações no processo de desenvolvimento.